cheio de animais terríveis. Mas não importa o quanto medo induz alguns dos animais que temos hoje. E eles não podem nem mesmo se comparar à maioria dos animais que já partiram deste mundo. Com base em registros fósseis, descobrimos como alguns deles têm sido terrivelmente ferozes, na verdade. Quer em terra firme no Everest, não veja nenhum lugar seguro durante os tempos pré-históricos de hoje. Vamos examinar 10 animais aterrorizantes. Você ficará feliz por já estarem extintos. De 160 milhões de anos atrás. Simplesmente Ocias era um dos maiores e o último de um grupo de peixes chamado Axé se aposenta. Esta cobertura de cabeça de peixe. Isso vem com todo o corpo. 6. Positivamente pesadelo. A pesquisa de fósseis mostra que são adultos totalmente crescidos. Esses principais predadores tinham mandíbulas fortes o suficiente para derrubar praticamente qualquer coisa em seus habitats, até mesmo uns aos outros. Dunkleoceus não tinha dentes verdadeiros e disse que os crânios que Bona e Brinca se estendiam em presas afiadas na frente da boca. Essas margens se juntavam continuamente, afiando um ao outro enquanto o peixe abre e fecha suas mandíbulas. À medida que esses peixes monstros cresciam, suas medalhas mudavam. Helicóptero era uma criatura bizarra que foi extinta há cerca de 225 milhões de anos. Como o helicóptero do tubarão dos dias modernos, uma cartilagem em seus ossos em vez de calcificadas. Então as únicas árvores que ele deixou no registro fóssil eram estranhas, mais parecidas com espirais de dentes e parecem bastante diferentes de qualquer esporte de tubarão hoje em dia. Bem, uma cópia e uma mordida presa àquele mundo dente teria sido forçado para trás, fatiando e cortando em cubinhos a refeição e movendo-a para baixo em direção à garganta. Pense nisso como algo como um processador 8 com uma rota direta para a garganta do animal. Poucos fósseis de helicóptero mostram sinais de quebra de dente. E não é porque eles têm uma boa higiene bucal, adoram um site. É mais do que provável que eles preferissem comer animais de corpo mole, artropleura. Se os insetos lhe dão calafrios, imagine o que um inseto de 2 metros de comprimento fará com você. Arthur Borei é candidato ao maior artrópode de todos os tempos, mas o que é realmente? Bem, imagine uma centopeia, mas maior. Cinza maior. O maior fóssil encontrado tinha 2,6 metros de comprimento. Viveu durante o período Carbonífero. Alfonso estava na Terra. Destas espécies sempre estiveram incompletas e como a boca de Atropleura nunca foi recuperada, é difícil dizer com certeza se era um herbívoro ou um carnívoro, o que na minha opinião deixa muito para a imaginação. Ela morreu durante o Permiano período. O tempo e os níveis de oxigênio na atmosfera caíram nos pisos exuberantes do Carbonífero foram substituídos por ambientes áridos parecidos com desertos. Milodon é o extinto gato dente de sabre que viveu aproximadamente 2,5 milhões a 10 mil anos atrás, desde o início do período da Plasticina durante o período moderno. Foi descoberto durante o início do século XIX e foi nomeado por Peter Wilhelm, surgido em 1842. O nome Cat significa literalmente dentes de sabre, um dos mais fascinantes. Os fatos sobre Celodos são que, muitas vezes, é referido como um tigre dente de sabre. Realmente não era um tigre. Celodon é, na verdade, remotamente parente dos leões e guepardos modernos. Eles tinham aproximadamente 5 pés de comprimento, 3 pés de altura e esperam cerca de 440 libras esterlinas. Isso os torna menores do que o comprimento de um leão moderno, mas também significa que são um pouco mais pesados. O que parece realmente assustador sobre esse tipo de câncer. No entanto, pelo tamanho de seus dentes, seus caninos tinham quase 30 centímetros de comprimento. No entanto, seus dentes também são muito frágeis e caíram e quebraram durante o uso. Oriz espinhoso. Graças à sua venda impressionante e aparência e estilo de vida de crocodilo, sem mencionar que é roubar, pisotear, camafeu em Jurassic Park. 3 oris espinhosos está ganhando rapidamente sobre o tiranossauro. Rex é o dinossauro carnívoro mais popular do mundo. O oris espinhoso é o atual detentor do recorde na maior categoria de dinossauros carnívoros do mundo. Em adultos,
As tendas adultas superam o Tyrannosaurus rex em cerca de 1 tonelada e as feridas gigantis em cerca de meia tonelada, uma vez que poucos espécimes de oris espinhosos são extensos. É possível que outros indivíduos fossem ainda maiores, mas na pendência de novas quedas e descobertas, não podemos saber com certeza. O que torna este dinossauro ainda mais assustador é o fato de que ele não só não pode perseguir presas em terra, como também pode caçar na água, como exemplificado por Jurassic Park 3. Sim, está certo. Na verdade, havia alguma precisão histórica ali. No final de 2014, os pesquisadores fizeram um anúncio impressionante. O oris espinhoso perseguia um estilo de vida semiaquático, e posso passar mais tempo submergindo os rios de seu habitat no norte da África, e ele estava soluçando em terra seca. A evidência: o posicionamento dos oris espinhosos é narinas situadas mais para o meio, mais raras do que a extremidade do focinho. 5. Sacosuchus. O nome Circus suchis é grego para crocodilo de carne, e, além de soar como um SCP, esse nome aparentemente não foi impressionante o suficiente para os produtores da National Geographic, e de 2001 deste canal a cabo pegue o título Super Croc em seu documentário de 1 hora sobre cerca de Soucas, um nome que ficou preso na imaginação popular e que ainda usaremos até hoje. Ao contrário dos crocodilos modernos que obtiveram seu tamanho adulto em cerca de 10 anos, cerca de Soucas parece ter continuado crescendo e crescendo a uma taxa constante ao longo de sua vida. Gustavo, o crocodilo. Mas enquanto ele ainda está crescendo. Como resultado, o maior e mais gigantesco Supercro alcançou um comprimento de até 12 metros da cabeça à cauda em comparação com cerca de 25 metros no máximo, com o maior croc vivo hoje. O crocodilo de água salgada. Embora seja improvável que o Circus suchis deliberadamente sem dinossauros para o almoço e não haja razão para tolerar outros predadores que competiam com ele por recursos alimentares limitados. Como, digamos, os peixes contemporâneos que comem auras espinhosas. Sim, o maior dinossauro carnívoro que já viveu e a entrada anterior a isso. Número 4. Altizouse era um pouco carnívoro no período de Cretaceous e habitou a América do Sul. Seus fósseis foram encontrados em lugares como Argentina e Argentina. Bem, Argentina. Eu sei que o oris espinhoso é o maior até agora, mas querido senhor, este aqui no músculo para aumentar sua altura. Eles carnívoros têm tubas semelhantes aos dos Tyrannosaurus rex. Os restos mortais do Giganotosaurus foram descobertos no que hoje é a Argentina. Seu nome é muito semelhante ao de Gigantosaurus, mas os dois são muito diferentes. O primeiro é um comedor de carne bipedal e o último um herbívoro quadrúpede. Restos de fonte automática de galinha foram encontrados perto de um fóssil de titanossauro. Outros grandes dinossauros herbívoros. Tantos pesquisadores teorizaram que o Giganotossauro se alimentava principalmente dessas criaturas. 3. Megalodon. O Megalodon é o maior tubarão já documentado. Saber exatamente a massa do animal varia de acordo com a fonte. A estimativa mais modesta do grupo de tubarões é de 18 metros, que é aproximadamente o tamanho de uma pista de boliche padrão. Mas outras fontes dizem que foi muito maior e positivo. Um megalodon poderia ter alcançado mais de 80 pés, tornando seu comprimento de 3 ônibus de 2 andares London.famous. Outra maneira que eles tornam pequenos os tubarões em nossos oceanos hoje e nós, por extensão, o enorme peso do megalodon corresponde ao tamanho. O adulto pode pesar em qualquer lugar de 66 mil libras esterlinas a mais de 143 mil libras. Vamos colocar o tamanho do megalodon em perspectiva. Se um grande tubarão branco moderno quisesse os maiores predadores marinhos de hoje, nadaria ao lado de um megalodon macho. Ele seria tão grande quanto as patas do homem das escadas. O nome megalodon significa literalmente dente grande. O maior fóssil de dente recuperado, cronometrado, inovou VAP em 6,9 polegadas, que é 3 vezes maior que o dentista médio de grandes dentes brancos. Agora é a hora da melhor foto de hoje. Hoje vamos ver um predador marinho assustadoramente grande que, se estivesse vivo hoje com seus pares, é grande o suficiente para caçar grandes tubarões brancos. 2. Mosasauro.
Mosassauros são répteis marinhos extintos muito grandes, com algumas espécies alcançando pernas de mais de 15 metros e são considerados alguns dos predadores mais temíveis que já habitaram nossos oceanos. Eles surgiram pela primeira vez durante o período Cretáceo, há 90 milhões de anos. Eles então se tornaram os predadores dominantes dos oceanos com a extinção dos ictiossauros no declínio das feridas da Plesia. Os mosassauros foram extintos durante o evento de extinção do Paleógeno Cretáceo, que matou todos os dinossauros. Eles são comedores muito vorazes e precisamos de qualquer coisa que entre no alcance de suas mandíbulas maciças, Moisés ou fósseis na terra com outros restos de animais preservados com um estômago teria sido permitido. Os cientistas concluem que esses formidáveis caçadores teriam morrido em peixes, tubarões, répteis marinhos, incluindo outros mosassauros, aves marinhas e quaisquer dinossauros que chegaram muito perto da água. Outra coisa que torna este réptil de água mais perigoso, o fato de que ele pode viver em habitats de água salgada e água doce.